A mensagem não chegou suave. Caiu como um veredito já decidido às minhas costas. Meu nome é Alissa. Tenho 32 anos. Acreditei que ainda fazia parte da minha família. Aconteceu no grupo da família. Não foi privado. Não houve cuidado. Foi na frente de todos que importavam para mim. Meu pai digitou uma mensagem que ainda parece irreal na minha cabeça. Decidimos que você deve se afastar por enquanto. Não deram razão. Não houve delicadeza. Nem hesitação. Apenas uma ordem limpa, sair de um espaço que eu sustentei emocional e financeiramente por anos. Minha mãe ficou em silêncio. Curiosamente, o silêncio dela pesou mais que qualquer insulto. Fiquei olhando a tela. Por um longo momento. Recusei discutir em público ou implorar por um lugar que ganhei com sacrifício. Minha resposta foi simples, calma e final. Respeitarei e me afastarei da família totalmente. Um momento depois, minha irmã reagiu com um emoji de comemoração. Mais do que palavras, aquilo disse tudo. Naquela noite, não chorei. Não liguei para ninguém. Abri a conta de investimento que tinha sido feita no meu nome, com meu crédito, minha confiança. Minhas mãos não tremiam. Minha respiração estava firme. Tomei uma decisão silenciosa, no escuro. Naquela noite, fechei o investimento de $285 mil que havia separado para eles. Antes de continuar e contar até onde isso foi, saiba, o que aconteceu depois mudou tudo o que eu acreditava sobre lealdade, família e autoestima. Antes de tudo quebrar, nossa família já segurava a corda por fios finos. Nossa pequena lanchonete de frutos do mar já foi lugar de fila. Vizinho vinha por camarão frito, caranguejada, peixe grelhado. Mas quando começou a cair, não caiu devagar. Desmoronou de uma vez. Os fornecedores pararam de oferecer prazo. Contas se empilharam em gavetas trancadas. E os clientes diminuíram tanto que o caixa parecia enfeite, não ferramenta. Minha mãe reagiu primeiro, mas não com soluções. Andava pelo restaurante com o rosto fechado, folheava faturas não pagas, sussurrava números, conferia pilhas de envelopes repetidamente, como se olhar mudasse algo. Meu pai seguiu outro caminho. Tomava decisões caóticas. Pedia mais estoque mesmo com geladeiras cheias. Aceitava empréstimos de juros altos sem ler as letras miúdas. Prometia descontos que não podíamos dar. Quando falavam juntos, parecia mais pânico disfarçado de autoridade que liderança. Minha irmã Samantha surgiu nesse período como a voz criativa da família. Falava em rebranding, promoções, parcerias com influenciadores. Mas nunca mudava a rotina. Nunca ficava até tarde. Nunca lidava com fornecedores. Algo mudou entre nós tão silenciosamente que ninguém percebeu, mas eu senti de imediato. E dali em diante, Samantha parecia mais distante a cada dia. Eu tinha meus próprios planos. Precisava de foco, mudança de cidade e preparação financeira. Mas eu coloquei tudo em pausa. Sem anúncio. Sem pedir reconhecimento. Comecei a aparecer depois do meu próprio trabalho. Fiquei quieta. Observei os números. Contava o que entrava. Contava o que saía. Não pedi propriedade. Não pedi título. Não pedi elogios. Quando enviei dinheiro pela primeira vez, não foi dramático. Não foi público. Não foi emocional. Olhei os números. Vi quantos dias o restaurante podia sobreviver. Enviei o suficiente para manter as portas abertas mais um pouco. Não contei para ninguém. Não transformei em momento de família. Tratei como manutenção, como apertar um parafuso antes que algo quebrasse. Naquele momento, parei de ajudar de longe. Comecei a controlar o que podia. Criei sistemas simples de acompanhamento. Separei contas por urgência. Redirecionei pagamentos a fornecedores. Passei a falar diretamente com eles, para que multas não destruíssem relações construídas em anos. Eu não era mais só a filha tentando ajudar. Eu era a estrutura silenciosa que segurava tudo enquanto todos reagiam. Quando percebi o quanto estava envolvida, já não conseguia me afastar. No segundo verão,
nada sério acontecia sem minha aprovação. O negócio começou a respirar de novo. Não por sorte, mas porque alguém finalmente ficou acordada tempo suficiente para encarar o que vinha sendo ignorado. Os dias pararam de ser aleatórios. Cada pagamento, atraso de fornecedor, equipamento danificado, tinha uma voz esperando resposta. Não era uma voz alta, mas era firme. Era minha. Fornecedores de frutos do mar foram as primeiras barreiras a mover. As conversas ficavam desconfortáveis rápido. Saldo não pago não suaviza só porque a família está cansada. Aprendi a falar sem pedir desculpas. A ganhar tempo sem prometer mentiras. A explicar números reais sem demonstrar fraqueza. Prorrogações não vinham de graça, mas uma assinatura de cada vez, após longas ligações que drenavam mais que qualquer trabalho físico. Contratos de equipamentos da cozinha viraram outro campo de batalha. Freezers quebrando. Fogões precisando de reparos. Empresas de aluguel que pararam de acreditar em desculpas. Papéis revisados. Cláusulas de penalidade estendidas. Taxas atrasadas viraram prazos mais longos. Cada conversa exigia calma, mesmo com mãos tensas. Cada acordo exigia pressão, mesmo com voz firme. Dívidas não desapareceram, mas pararam de crescer descontroladas. Saldos antigos que todos evitavam foram organizados em listas claras. Números deixaram de ser inimigos escondidos e viraram problemas à minha frente. Parecia tempestade. Passei a tratar finanças como canos quebrados, que precisavam de mãos no registro. Essa mudança mudou tudo. Samantha não desapareceu nesse período. Ela existia nas histórias, nas atualizações que mostrava sorrindo para os outros quando havia câmeras por perto. Trabalho não tocava em suas mãos, mas a visibilidade sempre a encontrava. Elogios vinham para ela. Perguntas pareciam dela. Enquanto a pressão ficava em outro lugar, algo silencioso se fortaleceu em mim. Não virou gritos. Não virou cenas. Virou distância. Cresceu sem aviso. Meus pais começaram a depender de mim, sem dizer. Decisões chegavam ao meu lado da mesa, sem explicação. Contas esperavam minha análise antes de seguir. Problemas apareciam no meu celular, sem hesitar. A responsabilidade deixou de ser favor. Virou expectativa que ninguém pediu, mas todos esperavam. O que mais mudou não foi a carga de trabalho, mas o silêncio ao redor. Não havia reconhecimento alto. Gratidão não virou hábito. Sem celebrações. Sem elogios. Sem momentos leves para equilibrar a pressão. Havia apenas a certeza, funcionava quando eu estava lá. Desmoronava quando eu saía. Meses antes de o negócio parecer estável, o tom em casa mudou. O primeiro sinal, elogios começaram a ir para lugares estranhos. Mesmo sem mudança real no trabalho, vozes se aqueciam na direção errada, enquanto o silêncio se acumulava onde eu estava. Sem anúncio. Sem confronto. Apenas um movimento silencioso, deliberado, sem ser falado. Meu pai começou a falar de Samantha com orgulho ensaiado, não natural. Elogiava sua liderança para funcionários, comentava seus instintos na frente de estranhos, repetia o nome dela em reuniões onde eu não era reconhecida. Minha mãe seguia de perto, oferecendo sorrisos longos, fortalecendo aquela versão da história. Eu mantinha a calma por fora, observando uma nova realidade sendo entregue a outros, como se sempre tivesse pertencido a eles. Fora do prédio, Samantha moldava a narrativa com confiança. Falava com fornecedores, explicava o negócio a visitantes, descrevia meu trabalho como leve, apenas apoio. Quando as pessoas começaram a agradecer a ela por decisões que eu carregava sozinha, entendi, o deslocamento deixou de ser engano. Era intencional. A história não era mais compartilhada. Estava sendo reescrita. Uma tarde, um gerente se aproximou. Não com medo, mas com cuidado, cada palavra medida. Disse que não deveria mais levar relatórios diretamente para mim. Explicou que mudanças na estrutura já haviam sido discutidas sem meu conhecimento. Pediu paciência. Paciência que parecia inútil, enquanto meu espaço era tirado sem consentimento. O depósito atrás da cozinha se tornou lugar onde a verdade existia sem esforço.
Caminhei por corredores estreitos, ouvindo vozes que acreditavam ter privacidade. Meu nome era citado sem calor, meu papel descrito como temporário, emocionalmente desnecessário. Cada palavra apertava mais fundo que qualquer raiva poderia, não por gritar, mas por estar calma. Não interrompi. Não corrigi. Não me defendi. O silêncio me envolveu enquanto tudo que eu construí era reduzido em sussurros. Reuniões começaram sem aviso. Cadeiras ocupadas por pessoas que antes buscavam minha orientação. Calendários fechados sem meu acesso. Conversas cessavam quando eu entrava, como se minha presença atrapalhasse a nova estrutura. Meu telefone ficou silencioso para decisões que antes precisavam da minha voz. A distância cresceu sem precisar de anúncio algum. A parte mais dolorosa não foi perder crédito. Foi ser apagada, lentamente. Ninguém disse que eu não era mais necessária. Não houve gritos. Não houve discussões. Simplesmente deixaram de me incluir. Pararam de me reconhecer. Pararam de se voltar para mim nos assuntos sérios. Foi educado, silencioso, controlado. E profundamente destrutivo. Fiquei em silêncio mais do que era saudável. Não por fraqueza. Mas porque acreditava que lutar poderia destruir o pouco espaço que ainda tinha. O orgulho não me fez exigir reconhecimento. A raiva não me fez criar cenas. O medo existia silencioso, moldando cada decisão para manter a calma. Continuei trabalhando nos espaços onde ainda era tolerada. Observava a história se afastar de mim, semana após semana. Quando as mudanças ficaram claras para todos, já estavam completas dentro de mim. Numa noite tranquila de domingo, meu celular vibrou de um jeito que nunca esquecerei. A notificação chegou sem aviso. Sem tensão. Sem drama. Mas carregava um peso maior que qualquer discussão que eu já tivera. Eu estava em silêncio, revendo mentalmente saldos abertos, atrasos de fornecedores, a pressão silenciosa da responsabilidade que me acompanhava há anos, mesmo quando ninguém oficialmente a havia entregue. Peguei o celular sem expectativa, esperando apenas mais uma mensagem rotineira. Mais um pequeno problema a resolver. Mais uma responsabilidade a absorver silenciosamente. Naquele momento, ainda acreditava que meu papel na família era entendido, mesmo sem ser falado. Ainda acreditava que lealdade tinha algum valor invisível que não seria apagado tão facilmente. Antes que eu pudesse rolar a tela, as palavras já estavam lá, esperando sem hesitação, como preparadas muito antes, planejadas para me pegar quando eu estivesse mais cansada e menos protegida. Decidimos que você deve se afastar por enquanto, digitou meu pai. A mensagem apareceu no grupo da família. O mesmo onde antes circulavam planos, problemas financeiros eram compartilhados, e minha opinião era pedida apenas quando tudo chegava ao limite. Não havia calor no texto. Não havia suavidade. Não havia reconhecimento de esforço ou tempo. Apenas uma decisão escrita muito antes de ser enviada. Parecia algo oficial, processado, discutido atrás de portas fechadas. Meu nome citado, minha voz nunca ouvida. Naquele instante, percebi, não fazia parte da sala há muito tempo. Não houve follow-up. Não houve esclarecimento. Não houve tentativa de tornar mais fácil receber. Minha mãe permaneceu em silêncio. E aquele silêncio não parecia acidental. Parecia coordenado, intencional, final. Como uma assinatura silenciosa em um acordo que nunca fui convidada a ver. Senti a ausência das palavras dela mais fortemente do que qualquer texto escrito. Confirmava uma decisão compartilhada, não um momento de confusão. Li a mensagem devagar. Não porque não entendi, mas porque entendi perfeitamente. Não era convite para discussão. Não era hesitação. Era uma decisão tomada em um lugar onde nunca pude estar. Aprovada silenciosamente. Entregue sem hesitar. Respondi com cuidado. Clareza em vez de emoção. Controle em vez de reação. Distância em vez de explicação. Respondi. Respeitarei e me afastarei totalmente da família. Não me justifiquei. Não listei sacrifícios. Explicações só importam quando quem lê ainda valoriza a verdade. Eu já sentia que a verdade não tinha mais lugar ali.
Segundos depois, minha irmã mais velha reagiu à minha mensagem. Não escreveu. Não questionou. Apenas clicou em um emoji de comemoração. O símbolo apareceu ao lado das minhas palavras. Sem hesitação, confirmando que minha decisão trouxe alívio, não tensão. Aquele único emoji falou mais alto que qualquer discussão. Era honesto de um jeito que palavras raramente são. O grupo ficou em silêncio novamente. E aquele silêncio parecia permanente. Ninguém tentou amenizar nada. Ninguém se ofereceu para reparar o dano. Ninguém demonstrou preocupação. O silêncio era deliberado, sólido, selado. Como o último momento de uma conversa que já tinha terminado antes mesmo de me avisarem. Naquele silêncio, finalmente entendi. O que eu chamava de família seguiu em frente sem mim. Aquela noite não terminou em gritos ou lágrimas. Terminou em clareza. Fui removida, não por acidente, mas por acordo. De uma família que só me valorizava quando eu era útil e que comemorou o momento em que não precisei mais existir. Na manhã seguinte, tudo começou silencioso. Mas minha decisão já estava tomada. Acordei sem confusão. Sem hesitação. Sem a pressão familiar de tentar resolver problemas que nunca foram realmente meus. O quarto parecia comum. A luz era normal. Mas meus pensamentos tinham clareza que não sentia há anos. Não havia raiva. Não havia desejo de provar nada. Apenas uma decisão calma, formada enquanto todos dormiam. Sentei à minha mesa e abri a conta de investimento que carregava mais peso do que ninguém entendia. Era a conta que mantinha o restaurante vivo, cobria emergências de fornecedores e preenchia lacunas que ninguém queria admitir. Entrei sem pressa. Não reagia mais. Não tentava salvar algo que já funcionava sem mim. Os números estavam claros e precisos. Revisei por hábito, não por dúvida. Então, fiz a transferência. Retirei os $285 mil, exatamente o valor que investi para manter o negócio deles vivo. Observei a confirmação sem sentir triunfo ou arrependimento. Parecia apenas procedimento, como fechar um capítulo deixado aberto tempo demais por falsa esperança. Imediatamente, removi o acesso deles. Bloqueei todas as permissões financeiras, revoguei autorizações compartilhadas, dispositivos conectados e canais autorizados. Não hesitei. Hesitação já me custou tempo demais. Não me importei com aparências. Passei anos me preocupando com elas enquanto era apagada silenciosamente. Mais tarde, naquela manhã, contatei meu advogado, Vitor. Ele já havia me ajudado com documentação e proteção financeira. Mas era a primeira vez que seu papel importava fora do papel silencioso. Expliquei tudo diretamente. Sem exageros. Sem distorção emocional. Sem deixar espaço para interpretação. Ele ouviu em silêncio. Silêncio que me disse, não era surpresa, mas extremamente claro. Vitor começou a preparar limites legais imediatos. Ele aconselhou que eu me protegesse antes que a situação se tornasse perigosa legalmente. Disse que silêncio seria mais seguro que explicações. Documentação valeria mais que conversas emocionais. Naquele fim de tarde, redigi um e-mail. Não pensei demais nas palavras. Não usei frases dramáticas. Não falei da dor pessoal. Escrevi apenas que encerrava todo o papel legal e financeiro associado ao negócio. Que retirava qualquer responsabilidade informal. Que não estaria disponível para consultas, aprovações, negociações ou decisões operacionais. Antes de enviar, revisei uma vez. Não por dúvida, mas por precisão. Enviei. Depois, sentei em silêncio por um longo tempo. Não senti alívio. Não senti euforia. Apenas compreendi que finalmente parei de investir energia em um lugar que havia parado de me enxergar. Senti-me firme, centrada e quieta. Não conferi o celular. Não esperava raiva ou pedidos de desculpa. Não me preparei para a defesa. Sabia que o silêncio que viria seria mais alto que qualquer discussão. E que pertenceria a eles, não a mim. Aquela manhã mudou tudo. Não porque eu fosse barulhenta. Mas porque eu tinha terminado.
Uma semana depois, os danos começaram a aparecer. O que parecia operação estável começou a mostrar fragilidade. Sinais chegaram pelos antigos parceiros, que não soavam confiantes. O primeiro colapso veio dos fornecedores de frutos do mar. Pararam de confirmar entregas. Ignoraram faturas. Atrasaram caminhões sem explicação. Parceiros antigos, que confiavam em simples telefonemas, agora pediam garantias e prova de capital disponível. Alguns simplesmente pararam de responder, gerando pânico silencioso em operações que dependiam de cadeias previsíveis. Logo, funcionários começaram a sair. Alguns explicaram que ouviram rumores sobre instabilidade na folha de pagamento. Outros desapareceram, entregando cartas de demissão sem confrontos ou explicações. Soube por ex-supervisores que a equipe se preocupava se seus salários seriam pagos e se o restaurante sobreviveria mais um mês sob liderança incerta. Bancos e credores iniciaram revisões. Empréstimos existentes foram reavaliados. Documentos foram solicitados novamente. Departamentos jurídicos começaram a inspecionar a estrutura do negócio com nova intensidade. Acordos assinados sem hesitação passaram a ser analisados formalmente. Cláusulas antes irrelevantes ganharam importância. A linguagem legal apertou em todas as transações. Dentro da empresa, Samantha foi empurrada para a visibilidade como nunca antes. Investidores, auditores e consultores externos fizeram perguntas diretas sobre seu papel, autoridade e conhecimento do sistema financeiro. Ela teve que explicar operações que raramente tocou e decisões que nunca tomou pessoalmente. Reuniões que antes a elogiavam agora expunham o quanto pouco controle ela realmente tinha. Quando a pressão ficou real, rumores sobre processos civis começaram a surgir silenciosamente. Advogados pediam registros, carimbos de data e acordos. Várias partes discutiam ações legais por má representação, exposição financeira e responsabilidade corporativa. O que mais me chamou a atenção não foi o caos, mas o quão previsível tudo parecia. Por anos, segurei partes frágeis do sistema sem ser nomeada, respeitada ou protegida. Quando esses suportes desapareceram, nada os substituiu. As decisões começaram a atrasar. O medo se espalhou. A confiança desmoronou em conversas privadas antes de se mostrar publicamente. Chamadas e mensagens chegaram ao meu celular com mais frequência. Algumas nervosas. Algumas pedindo desculpas. Outras cuidadosas, escolhendo palavras que mostravam, já sabiam que a situação não tinha conserto fácil. Não respondi nenhuma. Não reagi. Observei de uma distância limpa, controlada e merecida. Minha mãe e meu pai pararam de aparecer nas comunicações internas que antes eram automáticas. Eles não soavam mais certos em trocas privadas. O controle mudou da autoridade para o gerenciamento de danos e mesmo isso parecia instável. Samantha ficou sozinha, enfrentando perguntas e carregando responsabilidades que nunca esperou ter, sem ajuda. No final da semana, o negócio não parecia mais forte por dentro. Parecia exposto. Vulnerável. Como algo que havia perdido sua base muito antes de alguém perceber o que faltava. Não comemorei o colapso. Não senti satisfação pelo desmoronamento. Senti clareza. Consequências não chegam de forma barulhenta. Chegam quando o silêncio se torna impossível de ignorar. Um mês depois, minha vida parecia estável pela primeira vez. Não acordava mais checando mensagens ou atualizações que nunca foram para mim. Meu celular ficava silencioso por longos períodos, e o silêncio parecia merecido, não vazio. A distância que criei começou a parecer natural. Como se minha mente finalmente aceitasse: a paz não precisa de permissão. Minha mãe tentou ligar primeiro. O número apareceu na tela de manhã cedo, ficou alguns segundos e desapareceu quando decidi não atender. Meu pai ligou depois, deixando um voicemail cuidadoso, medido e estranho. Desta vez, não havia exigências. Sem suposições. Sem pressão. Apenas hesitação disfarçada de educação, algo que antes nunca foi necessário. Eles pediram para nos encontrar. Sugeriram conversar em particular. Ofereceram palavras sobre reconstrução e recomeço, sem mencionar condições. Perguntaram se eu consideraria voltar.
Chamaram de chance de consertar as coisas, gesto de unidade que soava melhor na teoria do que na prática. Prometeram respeito. Reconheceram erros. Fizeram convites para discutir funções e equilibrar tudo novamente se eu concordasse em voltar. Recusei todas as ofertas. Sem raiva. Sem discussão. Sem hesitação. Escolhi uma estrutura diferente para meus dias. Criei rotinas que respondiam apenas aos meus padrões e ao meu tempo. Abri contas que eram só minhas e mantive minhas finanças separadas de qualquer controle compartilhado. Minhas decisões não precisavam de aprovação ou explicação. Essa liberdade era firme, não imprudente. O trabalho se tornou focado. O crescimento, pessoal. A estabilidade, algo que eu criava, não algo que implorava para manter. Pare de medir meu valor por papéis familiares ou expectativas antigas. A necessidade de me provar desapareceu assim que saí de salas que exigiam performance. Minha vida ficou mais silenciosa da melhor forma. Cheia de rotinas previsíveis, esforço honesto e resultados que pertenciam só às minhas mãos. Até meus pensamentos desaceleraram, como se minha mente finalmente tivesse espaço para respirar, sem medo de interrupção ou correção. Aprendi algo importante nesse processo, e a lição é simples. Limites não são atos de rebeldia. São atos de sobrevivência e autorrespeito, principalmente dentro da família, onde o histórico emocional muitas vezes substitui a responsabilidade. Quando você traça uma linha, não está abandonando ninguém. Está protegendo a parte de si que permite viver sem ressentimento, medo ou dívidas invisíveis. A verdadeira paz surge quando você para de buscar validação de quem só valoriza acesso. Se você acompanhou minha história até aqui, quero agradecer por ouvir com mente aberta e coração honesto. Seu tempo importa. Sua atenção importa mais do que a maioria das histórias reconhece. Se essa experiência tocou você ou trouxe lembranças pessoais, compartilhe nos comentários. Eu leio. Eu respeito. Não esqueça de curtir, se inscrever e se conectar para mais histórias reais como esta.